Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pela sua presença aqui no Donos, cumprimentar o senhor, né, pela vitória, né, mais uma vez, pela reeleição e boa sorte no comando do Internacional. Gostei muito, presidente, do seu discurso logo após a vitória, falando bastante em pacificação. Me parece que nesse momento é o que o clube precisa, né? Eu faço uma leitura desse processo eleitoral que o Internacional em alguns momentos sangrou, presidente. Foi uma batalha muito forte, né, muito forte. Muitos ataques, muitas ofensas, a instituição não precisa passar por isso e me parece que a partir de agora realmente é chegado o momento da pacificação. Obrigado, presidente. Bom dia, Gamba, bom dia a todos aqui presentes, bom dia ao torcedor colorado que está nos acompanhando nesse momento. Sem dúvida nenhuma foi um processo importante, né? A maior eleição de um clube no Brasil, batemos outro recorde de participação. Isso orgulha o time do povo, orgulha o clube do povo, né? E nesse sentido, agora virada a página da eleição, necessariamente trabalhar para que o clube possa estar mais unido. Isso é fundamental para que as vitórias aconteçam. Óbvio que tem toda uma questão de estruturação, de reestruturação, de organização do clube que foi feito e que precisa continuar. Óbvio que tem a questão fundamental que é darmos mais condições ao treinador para que tenha outras alternativas, para que a gente possa vencer e ganhar títulos, mas a questão política ela também é importante e a gente precisa trabalhar nisso. Já estamos trabalhando imediatamente depois da eleição, já procurei algumas pessoas importantes do clube, já troquei mensagens, já troquei telefonemas e a gente vai trabalhar nisso agora para que a gente possa construir de fato um ambiente positivo dentro do clube, para que, superando essas questões, tenho certeza que as demais serão, vamos dizer assim, mais fáceis de serem enfrentadas e, consequentemente, quem ganha somos todos nós colorados. Alexandre Hermes. Presidente, mais uma vez, além de ser bem-vindo, né, aqui no Donos da Bola, parabéns pela sua reeleição, mas entre essas ligações, né, tem uma que talvez o torcedor colorado que está nos assistindo lá quer saber, e não só pela ligação, mas principalmente pelo futuro do Internacional, né, 2024, que obviamente o senhor sabe, está se rindo justamente porque o senhor sabe que eu vou perguntar sobre o Eduardo Cudê, né? O senhor já falou com o Cudê, ele lhe ligou para lhe parabenizar, o senhor, como é que está a questão já de manutenção do treinador? Porque o senhor já tinha externado várias vezes que queria manter o Cudê aqui, né? E o que então a gente pode falar sobre isso já aqui para os nossos ouvintes? Não, sem dúvida nenhuma é uma prioridade para nós, né? A manutenção do Cudê, da forma como ele executou o trabalho desde a sua chegada, mesmo não tendo pré-temporada, mesmo não participando do planejamento da montagem do elenco, né? Topou um desafio que não era fácil, importante, né? Já chegar de cara para jogar um jogo de eliminatória contra o River Plate, que era favorito de uma Libertadores, e evoluiu ao longo do tempo com isso, né? Então a nossa prioridade é essa, a gente, terminada a eleição, né, ele já tinha feito contato antes da eleição, ele estava bastante preocupado, e eu acho que essa preocupação dão indicativos importantes de que, né, ele tomando a decisão, que agora é dele, né, nossa decisão de que ele fique, de permanecer. Pediu alguns dias, é óbvio, para conversar com a família, né, porque tem essas questões particulares também fortes, não se tratam de questões de propostas de outros clubes, de disputa por ele, mas sim questões que são muito dele. E a gente está obedecendo isso, conversamos depois da eleição sim, e vamos agora nessa semana, se possível, dar um passo importante para que as coisas se definam. Dá para dar algum bastidor sobre o que foi falado, tá? Quando ele ligou para o senhor agora boa depois da eleição? Sorte, e depois parabéns, sabia que ia dar certo, tinha confiança, né? Na saída do jogo lá eu me desencontrei porque termina o jogo e eles foram de carro para Buenos Aires, né? Ele ama dirigir. Então eu até disse, cara, vai viajar de madrugada. Não, mas a gente para no meio do caminho, dorme um pouco e tal. E ali, quando eu fiquei na coletiva, quando eu saio, já era 1h e pouco, eu chego, tá um cachecol lá guardado, né? Que ele pediu para me entregar para dar sorte na eleição. Então o cachecol tá guardado, deu sorte. E isso mostra como ele estava
preocupado com esse ambiente, né, de eleição e como confia muito na relação que constituímos. Espero que esse seja um ativo importante agora, na hora da gente retomar as conversas. Lucas Colar, fica claro para quem o Cudê torceu na eleição, né? Nós falávamos sobre isso aqui, né, durante a eleição e ficou claro. Mas quero te perguntar, presidente, primeiro, parabéns de novo, né, pela reeleição e obrigado pela presença. Ontem a gente conversou com o Magrão, lá no Voz do Gigante, e ele revelou que já na quinta-feira pela manhã vocês trabalharam no planejamento de 2024, ou seja, antes da eleição, e que esse planejamento ficaria para o Roberto Melo caso ele fosse eleito. O que há nesse planejamento, né, para 2024 quanto a reforço? É claro que é muito difícil que o senhor fale em nomes nesse momento, mas uma frase me pegou no seu discurso pós-eleito, que foi: agora o adversário do Inter passam a ser outros clubes. O que dá a entender que a outra chapa também concorria com os mesmos reforços que vocês. A partir de segunda-feira ou de domingo, o que o senhor pode adiantar sobre reforços? Há chance de anúncios ainda em 2023? A partir de hoje de manhã já estávamos reunidos, estamos trabalhando, não paramos nem um minuto. O que nós tínhamos a obrigação de fazer é, na medida em que você é responsável por um clube, você precisa deixar o planejamento pronto. Se você perde a eleição, essa semana seria uma semana de trabalho e de transição. E poder entregar a quem chega um trabalho consolidado. Todo ele, do início ao fim, todas as posições, alternativas, valores, isso tudo a gente já tem mapeado, né? Óbvio que a negociação, elas mudam, mas era importante ter isso para mostrar exatamente aquilo que em algum momento fomos inclusive atacados de não ter um profissionalismo no departamento de futebol. Isso seria importante, né? Agora, em relação até à pergunta anterior, né, de quem torcia ou quem não torcia, o que nos dá muita confiança, assim, e a gente tem que cuidar para não virar o fio e não passar soberba, e nós não vamos fazer isso, tem muito para trabalhar, mas o que nos dá muita confiança é que a gente constituiu ali um grupo realmente fechado, um grupo que torceu, depois principalmente do jogo contra o Botafogo, muito por esta vitória na eleição, porque reconhece o esforço e o trabalho. Isso é uma coisa fundamental no futebol. Você ter um clube trabalhando junto na mesma direção. E hoje a gente tem um grupo de atletas, uma comissão técnica e uma direção unida, trabalhando com foco para o futuro. Isso é um primeiro passo importante. A gente sabe que tem que trazer reforço, a gente sabe que tem que trazer, né, mais qualidade, a gente sabe que em determinados jogos, quando fazíamos as substituições, a qualidade da equipe caía. Isso nós temos que consertar, isso nós temos que melhorar, né? Então, esse é um ponto de partida importante. Aí o planejamento, como tu perguntasse, a gente está trabalhando nele hoje, desde cedo, vamos continuar à tarde, né? São espaços de tempo curtos para quem quer começar o ano já no dia 6 na reapresentação com um grupo, né, se possível, todo ele basicamente formado. Tem algo perto? Né? Então tem algo perto, né? E assim que a gente tiver essas confirmações, eu não vou ficar, como foi sempre, especulando nomes, mas são nomes que vocês muitas vezes falam, outros não, outros também durante a eleição foram citados muito mais por quem queria tumultuar o processo, e de fato é verdade. Eu até acho que não tem como ser diferente, né? Você tem alguém que está se postulando a ser presidente do Internacional, precisa também enxergar o seu modelo de ver o clube e os seus contatos. Só que o que eu quis dizer, e repito aqui, é que às vezes isso atrapalha também, porque o outro lado do interlocutor fica na dúvida, eu estou negociando com quem? Com este que vai ganhar ou com aquele? E isso atrapalha. Bom, agora não, agora nós estamos com uma condição de fazer isso de uma forma muito mais direta. Ribeiro Neto. Ele já faz uma virada assim. Tudo bem? Parabéns, presidente. Tudo bem. Presidente, vamos lá. O senhor tem 3 anos, o que o senhor, inclusive como margem de campanha, o senhor falou que eram 3 anos de preparação, de ajustes, né? Semear para colher, né? Beleza. Então eu vou usar um pouco da sua sinceridade, presidente. O que nesses 3 anos o senhor fez ou deixou de fazer que não repetirá a partir deste momento que o senhor foi guindado, né, com a confiança do associado para mais 3 anos? Olha, Ribeiro, a primeira e a mais importante, e esta que eu vou citar aqui, nós hoje temos uma capacidade de investimento que não é comparada aos grandes clubes, né, semelhante. Vamos falar aí de Flamengo e Palmeiras, que tem uma grande receita, né?
mas é uma capacidade que nós nunca tivemos. E isto nós não vamos repetir, que é ter dificuldade de montar a equipe desde o início do ano. Não só de jogadores que chegam, como da possibilidade de mantermos jogadores. Isso é fundamental, porque isso te dá uma capacidade muito maior, né, de competitividade. Primeiro no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato que nós precisamos retomar, né? É verdade. E depois ao longo da temporada. Nós falamos isso na campanha eleitoral porque foi um trabalho que a gente conversou muito, inclusive com o Cudê, né, de que precisamos comunicar muito bem e construir um ambiente, embora o Internacional não possa e não deva, pelo tamanho que é, dar prioridade a competições em detrimento a outras, mas deixar claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente vai dedicar, né, uma prioridade especial. Né? Vamos fazer 38 finais. O senhor errou em alguma E fazer coisa? 38 finais significa não só dentro do departamento de futebol, mas o clube como um todo e a torcida. Nós temos que criar esta ideia, essa sinergia, trabalhar com marketing, trabalhar com sócios, trabalhar com o torcedor, para que a gente, no primeiro jogo, já tenha um público recorde. Para que a gente possa chegar com média de público acima de 35 mil pessoas, para que a gente possa fazer de cada jogo realmente uma final, porque só assim a gente vai conseguir conquistar um título que o ano que vem fará 45 anos. O senhor se acha, né? O senhor pode achar que não. O senhor acha que o senhor errou em alguma coisa? O que foi e o que o senhor faria diferente? A gente errou. Se não tivéssemos errado, teríamos conquistado os títulos que O senhor tem o diagnóstico? batemos na trave 2 vezes, né? Chegamos em 2 vice-campeonatos brasileiros, chegamos entre os 4 maiores da América e não conquistamos títulos, né? Agora, o que eu posso dizer para vocês e para o torcedor é que os erros que a gente cometeu foram erros, às vezes, de avaliação, mas foram erros que nós entendemos que eram necessários. Primeiro, que era necessário correr riscos, e esses riscos deram errado. Porque nós não buscamos sair daquilo que era o nosso princípio nesses 3 primeiros anos. Um enfrentamento e uma busca de como tirar o Internacional de uma situação financeira que o levava, se nada fosse feito, a ter hoje uma dívida em torno de R$1 bilhão. Esse era a tendência do endividamento do Inter. E a gente conseguiu estancar só o endividamento, a gente não conseguiu pagar a dívida. Agora nós vamos com o que fizemos, os 200 milhões da Liga Forte, possibilidade de lançamento de um fundo que está pronto para ser lançado, nós vamos praticamente abater toda essa dívida. E ao abater essa dívida, a gente dá ao clube uma condição que ele nunca teve, e uma condição que daí sim, tenho certeza, reflete muito no departamento de futebol, na qualidade da equipe e consequentemente nos títulos. Então é uma coisa que tem conexão, mas que, por óbvio, daqui a pouco a gente correndo mais riscos, a gente poderia ter tido resultados diferentes. Muito bem. Farid. Cumprimentos, presidente. Parabéns. Obrigado. Presidente Barcelos, eu conheço há mais de 30 anos, de outros carnavais. Presidente, tenho 3 em 1 para fazer para o senhor. 3 em 1. Meu Deus. Presidente, Se me permite mais um. primeiro, presidente, E outro? o senhor vai contratar um executivo de futebol chamado dos Cascudos. Segunda, o senhor falou no Campeonato Brasileiro, e eu coloco para o senhor, o gauchão também é prioridade, haja vista, o Grêmio está buscando o seu 7º campeonato, e hepta, nós tivemos 4 heptas na história do futebol do Rio Grande do Sul. E terceiro, o Soares foi oferecido ao senhor? Vamos lá. Executivo eu já falei, Farid, vou repetir. Nós, por óbvio, sempre estamos avaliando a possibilidade de termos uma qualificação do departamento de futebol, né? Mas eu não posso e não vou, e talvez esse tenha sido um erro que eu não falei antes. Você não pode se prender num organograma. Porque quando você se prende no organograma, você se obriga a ocupar aquele organograma e muitas vezes o mercado não te oferece profissionais à altura para ocupar aquele organograma. Entendi. E aí você fica refém e vocês da imprensa, com toda a razão, nos cobram todos os dias. Então, esta é uma coisa que se aprende um pouco no futebol. É importante numa empresa ter um organograma, mas numa empresa você tem um mercado de opções de contratação de executivos muito maior que o futebol. O futebol tem... do nível que tu está falando, 2 com o perfil, nomes. Entendeu? Então, nós não vamos nos prender a isso. Agora, é evidente que se a gente entender que tem um profissional no mercado e que cabe na nossa fórmula de trabalho, que é uma fórmula
coletiva, onde todos os profissionais de várias áreas são valorizados. E digo mais, todos esses profissionais servem de suporte para esse grande executivo. Trabalhei com o Rodrigo Caetano, um grande profissional, e ele sabe o valor que tem essa equipe. Essa equipe foi assediada por vários clubes ao longo desses 3 anos. Então tem um valor importante. E nós vamos manter essa linha de trabalho, podendo observar o mercado. A tua segunda pergunta... Só desculpa, é que tem um gancho, tá? Tem um gancho. O Magrão, ele talvez possa ser alçado a executivo? O Magrão é um profissional que nós queremos que continue. O Magrão, ele veio exatamente pela sua qualidade profissional e por aquilo que ele desenvolveu nos Estados Unidos, né, numa liga totalmente profissionalizada. O Magrão tem o sentimento de quem esteve dentro do campo, no vestiário, a identidade com o clube e a qualidade profissional junto. São 3 questões importantes que estão agregadas num profissional. Então, ele pode sim assumir, como já vem assumindo, de fato, né, essas funções todas. A segunda pergunta, Gauchão é prioridade 0. Gauchão, nós precisamos esse ano, né, retomar isso. Sempre entramos para vencer. Infelizmente, há um bom tempo o Internacional não consegue vencer, mas tenho certeza que não será diferente agora o nosso empenho, a nossa dedicação, e a diferença agora sim será que nós vamos entrar para conquistar o título. E a terceira questão, não, o Soares não foi oferecido, né? O Internacional monitora evidentemente o mercado, mas não tivemos nenhuma conversa com o Soares, né? E entendemos naquele momento também que pelos valores anunciados, né, eram valores também que dificilmente nós teríamos naquela situação condição como o nosso rival, co-irmão, teve de construir, inclusive, apoios financeiros externos que viabilizaram. Inclusive, isso foi pauta da campanha. O Internacional teve que reconquistar credibilidade no mercado de investimento, no mercado financeiro. Porque ninguém queria investir num clube que não mostrava sinais nenhum de que ia enfrentar esse problema. E hoje a gente tem, não só pela discussão da campanha, de 2 grandes investidores se aproximando, mas de outros que estão no anonimato, mas que já admitiram para nós o seu interesse de se aproximar e poder ajudar o Internacional. Isso é importante em termos de contratação. Deixa eu trazer para a conversa aqui o torcedor do Internacional. Lucas Dias está na nossa central. São muitos questionamentos para o presidente Alessandro Barcelos. Alguns, por gentileza, Lucas. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, para o presidente Alessandro Barcelos. Mais uma vez, parabéns pela reeleição no último final de semana. E, obviamente, presidente, o senhor entende, o torcedor questiona e pergunta muito sobre reforços. E um dos grandes nomes que surgiu durante a campanha do senhor foi do meia Gustavo Scarpa. Inclusive, o nosso superchat ali apareceu também um torcedor, o Eduardo, perguntando do Gustavo Scarpa. Muitas pessoas perguntando do Lucas Alário, Everton Ribeiro, mas eu quero deixar nesses 2 nomes que a gente até citou no final de semana. Gustavo Scarpa e Lucas Alário. Presidente, esses 2 nomes estão na linha que o senhor citou no início da entrevista de alguns nomes que estão mais próximos, aliás, de um desfecho positivo? Lucas, eu sei que o torcedor está preocupado com isso, nós também estamos trabalhando nessa direção, né? São 2 jogadores que tu citaste que despertam interesses, por óbvio, do Internacional, mas de outros clubes. Portanto, afirmar qualquer avanço nisso pode ser prejudicial para esse momento, né? Mas são jogadores, sim, que têm, vamos dizer assim, o nosso olhar, né? Mas são jogadores também difíceis, né? O próprio Scarpa, hoje no Olympiacos, também tem lá uma mudança que aconteceu agora, em meio à eleição, de direção, de comando técnico, de diretor esportivo. Então, tudo isso passa por uma reavaliação deles, né? Mas a gente está trabalhando e, se for possível, por óbvio, nomes deste nível, a gente, se for possível anunciar logo, nomes desses níveis são nomes que a gente trabalha. Muito bem. Diogo Rossi. Presidente, no Grêmio, em dado momento, se falou muito da divisão, né? E a união sempre foi positiva para o Grêmio voltar a vencer. Por que eu estou fazendo esse link? Porque o candidato da oposição, ao senhor, que era Roberto Melo, ele disse na campanha que tinha o Claudinho, eu sou ruim de memória, tá, presidente? Mas tinha o Claudinho, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Borré. Esses 4 jogadores, né, alinhavados. A pergunta que eu lhe faço para a União do Inter, ele já lhe passou esses 4 jogadores contratados para o senhor ter no ano que vem? Não passou, mas a gente
conhece a realidade desses jogadores, né? Nós, por óbvio, monitoramos o mercado, são jogadores importantes e a gente sabe a situação de cada um deles, né? E em nenhum momento a gente deixou de saber disso. Agora, são questões, algumas inviáveis para o Internacional, né? Sendo bem franco com o torcedor, né? Isso não significa pensar pequeno, pensar médio ou pensar grande. Pensar naquilo que é possível fazer, né? E claro que agora a nossa possibilidade ela é muito maior. E eu falei isso durante a campanha, nós vamos investir, né, em torno de 8 a 9 milhões de euros em jogadores, né? Nós vamos trabalhar com isso. Guardem esse número, me cobrem, não tem problema. É dinheiro. Tá? É isso que nós vamos fazer. Isso é para gastar comprando atletas? Comprando atletas. Perfeito. Tá? E nós vamos aumentar na folha de pagamento também na ordem de 8 a 9 milhões de dólares. Está no orçamento, será aprovado ou votado semana que vem, segunda-feira ou terça da semana que vem no Conselho. Esse número vai ser público e vocês vão poder confirmar o que eu estou falando. Um aumento na folha. É ano e um ou aumento, janela, presidente? É ano e janela. Não. Aumento O salário é ano. Para investimentos. E o investimento é janela. Nessa janela. Janela. E o investimento é euro e o salário Não, é dólar. ou euro. Escolha Depende. a moeda que vocês quiserem, porque a variação É hoje quase- é pequena. é tá? quase mínima. Mas se a já gente pegar ali, porque são às vezes tu 100. compra da Europa e é euro, às vezes tu compra da Argentina Mas se é a gente dólar. pegar, são 100 milhões de reais no montante entre todo, 80 né? a 100 milhões, nesta ideia que a gente está trabalhando, né? Mas óbvio que aí você tem que olhar para o elenco, você tem que olhar para o planejamento, você tem que olhar de forma muito clara que nós precisamos de mais do que 1 ou 2 jogadores, né? E você tem que pegar esse valor e fazer ele ter eficiência. Claro que sim. Então, por isso que jogador de 15 milhões, primeiro já estouraria todo o orçamento, um jogador. Se fosse 15. Então, para a gente poder ter dimensão das coisas, para não ter aí uma falsa ideia também de que com esse dinheiro dá para trazer, né, o Cristiano Ronaldo, o Messi e mais um terceiro. Não dá. Então, mas dá para trazer jogadores importantes para essas posições. Uma pergunta X só, desculpa. É possível dizer publicamente para o torcedor do Inter especial, a folha é X e vai para X? É ou não? difícil, ela tem variações ao longo do ano, né? Mas uma média, assim, para o a nossa torcedor folha entender. vai chegar aí nos 12,5, 13 Ah, no perfeito. limite. Perfeito. E hoje ela é... Em torno de 11, 10, 10,5. Perfeito. Uma questão só sobre janela, presidente. A gente está vendo o grupo atual do Inter e o senhor citou também sobre jogadores que quando entravam no decorrer dos jogos não davam resultado, mas eu quero ir para outra questão que é sobre o limite de estrangeiros. Afinal, o Inter já excedeu, né, esse limite no grupo atual. A gente vê alguns nomes sendo especulados, que também são estrangeiros. Como é que vocês estão planejando esse limite de estrangeiros? Eu sei que tem a Copa América ali na frente, onde o Inter deve perder 3 jogadores por 9 rodadas do Brasileirão, que é uma obsessão do clube. Mas tem não tem a Libertadores, tem a Copa Sul-Americana, mas dentro do Brasileirão, que é uma obsessão, podem jogar 7 por rodada. Como é que a direção planeja, né, esse limite de estrangeiros? Nós estamos trabalhando com planejamento que vai ter que rever essas questões e se for jogador estrangeiro nós vamos ter que manejar isso dentro do grupo, né? Ou ultrapassando o limite, sabendo que algumas rodadas, né, jogadores não vão poder estar presente, ou diminuindo a Isso presença não é impeditivo deles. no mercado? por exemplo? Não é não, com certeza. Ernest. E o Alan Patrick e o Rômulo, a gente tem alguma novidade essa semana, de repente? O Rômulo da compra e o Alan Patrick da ampliação do O contrato? Maurício fica. O Rômulo, com certeza, pelo prazo, está preocupado, Farid. Eu acho excelente jogador. Maurício, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Internacional. Joga uma Por isso que ele está bola. preocupado. Mas você vai ficar, para preocupação, Acho que tem bom negócio a preocupação do Farid, o Maurício permanece conosco. Eu acho que é importante isso, um jogador fundamental. E tu falasse... Rômulo e Alan Patrick. O Rômulo, nós temos a opção, já exercemos, logo acho que terminamos de fazer o desenrolar disso. E o Alan Patrick também, nós estamos já final aí, estávamos aguardando também o processo para confirmar. Vamos aumentar o contrato do Alan e teremos o Alan aqui por mais tempo, seguro aqui dentro. Muito bem. Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pela gentileza, ter visitado aqui a Bandeirantes. Muito obrigado pela entrevista. É fundamental para o torcedor do Internacional nessa segunda-feira, onde já se projeta o próximo triênio, ouvir o presidente reeleito Alessandro Barcelos. A gente agradece muito, presidente. Obrigado, Gamba. Obrigado a todos vocês e que a gente possa ter aí um triênio
de sucesso, de títulos, de conquistas, né? E sempre acompanhando o trabalho de vocês, um trabalho importante, independentemente das críticas, que para quem assume o Internacional tem que saber que é assim, o Internacional vive de pressão e tem que dar resultado. E ao mesmo tempo também, quando der aí, um elogio sempre é bom, a gente agradece. Obrigado. Presidente Alessandro Barcelos foi o nosso convidado aqui nos Donos da Bola.